Oi pessoal, aqui é a Gabriela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês boa teologia que vem de livros excelentes falando aí sobre relacionamentos. Porque eu tenho percebido que muitos de vocês estão confusos em relacionamentos ruins, sejam de amizades, seja de namoro, noivado e até mesmo conflitos no casamento, especialmente por falta de sabedoria. Eu percebo isso através das perguntas, através das respostas que vocês dão, de não querer se envolver com amizade, de não querer abrir as portas da casa para receber pessoas, não querer praticar a hospitalidade. Estão em namoros aí super conturbados, cheios de pecado, por causa da falta de sabedoria que vem da Bíblia, né, com relação a relacionamentos. Então aqui eu quero trazer uma sabedoria não que vem de mim, mas eu quero junto com vocês subir nos ombros de gigantes, compartilhar com vocês quais foram os livros que me deram muitas ferramentas boas mesmo para construir bons laços de amizade, para construir uma boa teologia da hospitalidade, dos relacionamentos cristãos e também de casamento, né, durante ali o período do namoro, de noivado e agora no casamento também. As pessoas geralmente dizem que uma coisa são os livros, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Mas eu tenho experimentado que a boa teologia, especialmente boa teologia baseada na Bíblia, vindo ali da boa literatura, tem definitivamente transformado os meus relacionamentos, sejam eles de amizade, seja agora no meu casamento. E isso tem me trazido frutos muito doces. Eu tenho experimentado coisas muito boas que vêm da comunhão dos santos e também do meu relacionamento no casamento. Então, eu quero, para além de responder perguntas específicas de vocês sobre relacionamento, para além de dar um conselho ou outro, eu quero convidar vocês a mergulharem mais fundo, a buscarem boa teologia que vão dar sabedoria bíblica para que vocês vivam em abundância nos seus relacionamentos, seja eles quais forem. Eu vejo que existe muita essa questão de eu vou buscar aqui uma dica ou outra na internet e eu estou aqui na internet falando com vocês, mas é muito importante que vocês mergulhem mais fundo, que vocês busquem sabedoria na Bíblia e que vocês busquem também sabedoria, como eu falei, subindo nos ombros de gigantes através de bons livros. E eu quero compartilhar esses livros com vocês que realmente transformaram a minha visão de relacionamentos, que me fizeram frutificar mesmo nessa área pela graça de Deus. O primeiro livro que eu quero trazer aqui para vocês, eu li faz bastante tempo, mas ele me ajudou muito, expôs muitos pecados do meu coração, porque muitas vezes a gente vive relacionamentos assim, todos bagunçados, tudo errado mesmo, porque a gente não sabe lidar com os nossos próprios pecados, porque a gente não sabe nem nomear os nossos próprios pecados. E o livro O Desejo de Agradar Outros, do Lou Priolo, que faleceu bem recente mesmo, ele é um autor bem focado no aconselhamento bíblico, e esse livro, o subtítulo diz assim: Livrando-se da armadilha da busca por aprovação. Uma coisa que mina e que destrói os nossos relacionamentos constantemente é justamente essa busca por aprovação. Nós não olhamos para o nosso relacionamento com Deus e nos sentimos plenamente aceitos. Então a gente vai buscar aprovação nas outras pessoas. Isso faz com que a gente tenha amizades presas mesmo, a gente se sente preso nas amizades porque a gente está escravo desse desejo de aprovação das outras pessoas. E aí a gente nunca vai ser livre para ser um bom amigo, porque a gente está sempre buscando essa aprovação, essa validação no outro. E isso nos faz, por exemplo, o julgo desigual. Quando você tem uma carência muito grande, quando você sente a necessidade de ser afirmado por outra pessoa, você pode acabar incorrendo aí, caindo num julgo desigual. Para você, qualquer namorado, qualquer pessoa serve, porque você está em busca de suprir uma carência, né? E você pode acabar também mudando os seus valores, os seus princípios, aquilo que é importante para você, porque você deseja agradar as outras pessoas. E o Lou Priolo coloca aqui que esse é um pecado muito grande e que muitas coisas ruins que acontecem nos nossos relacionamentos podem vir disso aqui, do pecado de desejar agradar aos outros, ao invés de agradar a Deus em primeiro lugar. É claro que quando a gente estabelece um relacionamento de amizade, de namoro, de casamento, claro que a gente vai buscar agradar a outra pessoa, né? Claro que aquilo que é bom, que é importante para outra pessoa, vai passar a ser bom e importante para nós. Mas tudo isso deve estar debaixo da aprovação, primeiramente, de Deus, né? Nós não estamos buscando louvor para nós mesmos, nós não estamos buscando saciar
algo que já não foi saciado em Deus, né? Então aí nós seremos livres para cultivar relacionamentos sadios. Então esse livro aqui, à primeira vista, pode não parecer um livro sobre relacionamento, mas ele com certeza vai confrontar muitos pecados no seu coração. Se prepare para ser confrontado, mas se prepare também para viver uma vida mais livre, que vem do desejo de agradar, acima de tudo, a Deus. Essa mesma pegada, um outro livro que eu acho fundamental para que a gente cultive bons relacionamentos é o livro Ego Transformado, do pastor Tim Keller. Eu não tô com ele aqui, mas eu vou deixar uma foto. Eu não sei onde é que ele tá aqui pelas estantes, mas é um livreto. Ele tem, se eu não me engano, umas 60, 70 páginas. É bem curtinho mesmo. Você lê ali numa tarde, todo de uma vez. Mas é aquele livro também que traz muitos frutos, que te confronta bastante. E eu acho esse livro interessante, por quê? Porque muitos dos nossos problemas relacionais vêm justamente do nosso problema de ego. Então, eu não vou falar com a fulana porque eu tô magoada, a fulana me magoou. Ou então, a fulana que vem atrás de mim, eu não vou abrir as portas da minha casa porque, olha, o que será que vão pensar de mim? Então, a gente tem muito problema de ego. Nós somos extremamente autorreferentes. E isso vai destruir os nossos relacionamentos. Porque em qualquer relacionamento, até com um cachorro que você tem ali um relacionamento, você vai se doar a outra pessoa. E isso requer que você deixe de lado esse Deus que você fez de si mesmo, né? Então, quando você se coloca num pedestal, se coloca como um ídolo, coloca o seu ego acima de todas as coisas, primeiro que o Tim Keller fala isso, o seu ego vai ser um órgão, né, inchado, ferido, que qualquer coisa dói, qualquer coisa machuca. Você já tentou ser amigo de alguém que tudo dói? Tudo machuca, tudo é doído. Você tá sempre pisando em ovos, você não consegue conversar com a pessoa direito, porque qualquer coisa que você fala, a pessoa pode ficar doída, machucada. Gente, é muito ruim se relacionar com pessoas dessa forma. E você pode ser essa pessoa. Então, eu recomendo fortemente o livro Ego Transformado, para que você reveja aí qual é o lugar do seu ego, né? O Tim Keller traz aí um texto bíblico lá de Coríntios para nos dizer onde é que a nossa visão de nós mesmos deve estar nessa ótica, nessa matemática, na verdade, dos nossos relacionamentos e, acima de tudo, do nosso relacionamento com Deus. Um outro livro maravilhoso que de maneira muito prática vai te ajudar tanto a estabelecer relacionamentos do zero, a fazer novas amizades, a cultivar essas amizades de maneira bíblica, é esse livro aqui, O Aconselhando Uns aos Outros, do Edward Welch. O subtítulo diz o seguinte: 8 maneiras de cultivar relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Então, ele vai pegar texto bíblico e vai te pegar pela mão e te mostrar como é que você pode cultivar esses relacionamentos. E eu acho esse livro aqui interessante porque ele realmente é meio que um passo a passo, só que bíblico, extremamente bíblico. E isso é importante porque muitas pessoas querem pautar os seus relacionamentos, resolver os conflitos nos relacionamentos de maneira extremamente carnal. Então, a fulana me magoou, é isso, eu vou sair falando mal dela. A fulana me magoou, eu aqui não quero mais conversa, eu não quero mais nem conversa com crente, né? Então, a gente resolve os nossos problemas de relacionamento de maneiras não bíblicas, quando a Bíblia nos fornece ferramentas para a gente lidar com as outras pessoas, pra gente aconselhar, pra gente exortar, pra gente perdoar, até pra quando a gente é ferido, né, a gente tratar isso de maneira bíblica. E os nossos relacionamentos são pobres, as nossas amizades são superficiais, as nossas amizades são carnais, elas não alimentam a nossa vida espiritual porque a gente simplesmente não se relaciona de maneira bíblica. Então, o autor, ele traz esses passos, né, como eu disse pra vocês. Alguns dos capítulos são esses: aproxime-se das pessoas. Isso aqui já dá uma aula, né, de como nós deveríamos cultivar amizades, iniciar amizades, né? Nós podemos ser aqueles que dão o primeiro passo. Eu já falei disso com vocês aqui. Conheça o coração. Nesse capítulo ele fala de você ir além, de você não ficar só naquela amizade de oi, tudo bem, e de você, de fato, tentar entender a outra pessoa, tentar entender o que é que tá no coração dela. Ele coloca aqui, seja pessoal e ore, né? Então, de novo, às vezes os nossos relacionamentos são extremamente carnais, né? Num relacionamento, por exemplo, de namoro, vocês nunca oraram juntos. Você já viveu essa situação? O seu namoro é dessa forma? Você nunca orou junto com o seu namorado? Você nunca parou para ler a Bíblia com o seu namorado, né? E você quer ter um relacionamento abençoado por Deus, firmado aos pés de Jesus, né? Mas o seu relacionamento não está baseado na oração, na leitura bíblica, na busca
pela sabedoria que vem do Senhor, né? Ele coloca aqui também, converse sobre sofrimento, converse sobre o pecado. Então, ele vai trazer elementos que sempre aparecem nos nossos relacionamentos, né? Pecado, sofrimento, perdão, esse tipo de coisa. Então, é bem interessante. Eu recomendo muito que você leia esse livro e ele é bem fininho. Se você quiser ler com uma amiga, muito, muito massa. Se você quiser ler com um namorado, eu li quando eu tava namorando com o Pedro. Muito interessante mesmo. O próximo livro é sobre hospitalidade, é o Evangelho e as Chaves de Casa, da Rosaria Butterfield. O subtítulo diz assim: praticando uma hospitalidade radicalmente simples em um mundo pós-cristão. Esse livro é radical. Ele é realmente radical, ele traz uma perspectiva bem radical acerca da hospitalidade. E quando eu falei aqui sobre hospitalidade, um monte de gente aqui e lá no Instagram, mas principalmente lá no Instagram, falou: eu que não vou abrir as portas da minha casa, só tem gente falsa, a pessoa vem pra minha casa e sai falando, né? Eu só digo uma coisa: leia esse livro aqui. Leia esse livro aqui que você vai entender que o chamado à hospitalidade é para o cristão. E quando a gente abre as portas da nossa casa, não é para as pessoas fazerem a nossa vontade. De novo, pega as indicações lá do começo. Os nossos relacionamentos são extremamente autocentrados. Então eu quero que a pessoa venha na minha casa para louvar a minha casa. Para sair dizendo: olha como ela é uma dona de casa perfeita, olha como a comida dela é incrível. Então a gente quer louvor, a gente quer aprovação. De novo, ó, desejo de agradar os outros. E aí a gente tem tanto esse desejo, a gente é tão escravo desse desejo, que isso nos impede de cultivar relacionamentos bíblicos, porque a gente eu não vou abrir as portas da minha casa. E aqui a Rosaria Butterfield conta a história dela com a hospitalidade, desde a sua conversão até o ministério que ela desenvolve na casa dela mesmo, abrindo as portas da casa dela de maneira radical, gastando o seu tempo, o seu dinheiro, o seu emocional, se permitindo ser ferida, sim, ferida. Vocês vão ver aqui que tem um caso de polícia aqui, né? Mas você vê alguém que realmente decidiu abraçar esse chamado da hospitalidade. Talvez você não tenha um chamado exatamente igual ao da Rosária, nos mesmos moldes, mas você também é chamado à hospitalidade. E muitas vezes os seus relacionamentos não frutificam porque você não quer abrir a porta nem da sua casa, quanto mais o seu coração. Então nós precisamos, né, nesse sentido, ser vulneráveis e estarmos dispostos a fazer aquilo que Deus requer de nós. O próximo livro é um queridinho meu, é o Fonte para a Vida, livro que eu escrevi um capítulo, mas eu não vou falar do meu capítulo. Nesse livro aqui, Fonte para a Vida, nós temos 2 capítulos sobre relacionamento, digamos assim. O primeiro deles é o da Ana Ruth Cavaco, que também fala sobre hospitalidade. Ela fala da realidade dela lá em Portugal e ela desmistifica muito do que é hospitalidade. Será que a hospitalidade é ter a casa impecável, é ter todas as condições possíveis para receber, para acolher? Será? Ela fala como é que numa casa pequena, com recursos limitados, ela abraça esse chamado que não é romântico, que não é instagramável muitas vezes, né? Mas que é cheio de amor, é cheio de temor a Deus. Então esse capítulo é maravilhoso. E aqui nós também temos um capítulo chamado Relacionamentos Intencionais. Foi escrito pela Francine Veríssimo Walsh. E ela fala sobre uma dinâmica que apareceu muito nos comentários quando eu falei dessa questão de relacionamento. Que é, então eu vou ser amigo de todo mundo da mesma forma? Eu vou abrir o meu coração para todo mundo? E aqui a Francine diz, né? Ela pega o exemplo lá de Jesus, que tinha 12 apóstolos, mas ele tinha 3 que eram mais chegados. Na verdade, os 12 já eram um recorte, né? Então, óbvio que não vai dar pra gente ser amigo de todo mundo com super intensidade. Eu vou sair abrindo as portas do meu coração pra qualquer pessoa ali na rua. Claro que não vai ser assim. Mas eu vou, de acordo com a direção de Deus, estabelecer relacionamentos mais profundos com algumas pessoas, com outras ainda mais profundos, com outros vai ser um relacionamento de irmandade, de cordialidade, né? Você tá ali disposto a ajudar, mas não vai ser aquela coisa super íntima. Então, é isso que eu digo que falta sabedoria, porque, gente, isso é uma coisa óbvia. É claro que eu não vou ser amigo de todo mundo, contar todos os meus segredos, abrir tudo na minha vida para todo mundo, porque eu preciso de sabedoria bíblica para conduzir os meus relacionamentos. Então, se a gente, né, buscasse sabedoria bíblica para viver esses relacionamentos, muitos problemas seriam resolvidos, né? Mas às vezes a gente quer se casar com o problema, a gente não quer a solução. E quando a gente tem solução na Bíblia, e tem bons livros que ajudam, né? Nos ajudam a entender melhor o que a Bíblia diz acerca disso. Um outro livro que é quase um passo a passo de como estabelecer e cultivar amizades é o livro Como Cultivar a Amizade Bíblica, do Joel Bick e do Michael
Heiken, acho que é assim, da Eden Publicações. É um livreto, então, gente, vocês vão sair daqui cheio de indicação de livros fininhos que vão te ajudar a cultivar os seus relacionamentos de maneira bíblica. E esse livro aqui, você senta, né, numa tarde e lê, vai ser super tranquilo. Ou então você chama alguém, chama uma amiga, chama aí o seu namorado, porque antes de estabelecer ali um contato íntimo e de ai, meu Deus, você precisa estabelecer uma amizade bíblica, porque você vai ser amigo aí, se você casar, dessa pessoa para sempre. Então, Como Cultivar a Amizade Bíblica, do Joel Bick, da Eden Publicações, eu recomendo muito. E só para finalizar, eu vou citar de novo The Common Room. A gente tem um vlog em que eu coloco em prática todos os 8 hábitos que esse autor propõe aqui nesse livro, que ainda não tem tradução. Eu vou deixar esse vlog aqui nos cards para você ir lá, e tem várias partes em que eu falo sobre comunidade, sobre relacionamento, sobre amizade, e eu acabei de lembrar que faltou um livro. Então o último mesmo é esse aqui, O Espaço para Deus, do Henry Nouwen. E aqui ele fala de uma disciplina espiritual, a gente pode chamar assim, chamada comunidade. E ele fala, isso aqui é muito interessante. Ele diz que uma comunidade de fé, né, a sua comunidade ali, reunião dos crentes, não é um clube de pessoas com afinidades, né? Não é um clube de pessoas com interesses parecidos. Você pode até desgostar meio do jeito que aquela pessoa fala, você acha que ela grita demais, ou fala baixo demais, fala devagar, fala rápido, né? Mas o que une essa comunidade de fé é o sangue de Cristo. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, assim, uma coisa fundamental sobre relacionamentos. Eu não preciso... Gente, é adolescente, eu não sei, tem poucos, quase nenhum adolescente que me acompanha aqui. Mas é adolescente que tem essa necessidade fora do comum de fazer amizade com gente que tudo tem que ser exatamente igual. Eu gosto da banda tal, e aí eu gosto da maquiagem tal, aí eu gosto do youtuber tal, da blogueira tal. Gente, as nossas amizades não podem acontecer em torno de coisas tão instáveis. Porque, sei lá, banda preferida, hobby preferido. Hoje meu hobby é esse, amanhã pode ser outro, né? Então, as nossas amizades e o nosso esforço por manter amizades não pode se basear em hobbies. Claro que a gente vai acabar se aproximando naturalmente de quem tem as mesmas afinidades que nós. Mas nós precisamos também, quando necessário, vencer essa barreira da afinidade. Vencer essa barreira de, ai, eu não fui muito com a cara dessa fulana. Ai, gente, não, eu não aguento um crente dizendo, eu não vou com a cara dele. Meu santo não bateu. Vocês dizem isso na terra de vocês? Né? Ah, meu santo não bateu. Gente, não existe isso, não. O santo bateu sim. Você vai com a cara daquela pessoa porque o sangue de Cristo está naquela pessoa da mesma maneira que está em você. Então a gente precisa de verdades bíblicas para conduzir os nossos relacionamentos. E essa é a minha listinha de livros, alguns livros aí que me ajudaram a formar a minha visão de relacionamentos, a moldar mesmo a maneira como eu cultivo, como eu coloco os meus esforços, né, em cultivar esses relacionamentos dia após dia. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros ou se você conhece outros livros sobre esse assunto. Vamos trocar aí essas ideias literárias. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.